Boa tarde. Dando sequência aqui à construção do nosso site Mercado Preso, utilizando o HTML, o CSS, o JavaScript, o PHP, usando o banco de dados MySQL, são todas essas tecnologias que hoje se perdem no mercado. Nós vamos dar sequência aqui à criação dessa loja fazendo a seguinte coisa: formatando a nossa última página construída, que é a página do celular, aonde eu ensinei para vocês tratar essa imagem lá dentro, nosso amigo Fotopia, mandar essa imagem para o banco de dados MySQL e quando essa imagem chegar no banco de dados, o banco de dados trazer essa imagem diretamente para essa página, que é a página celular.php. Então vocês podem assistir às aulas anteriores para vocês verem como que é feito esse processo. E para a aula de hoje, nós vamos fazer a formatação desses itens que estão vindo do nosso banco de dados, que é o modelo do telefone, uma descrição dele, qual é a marca dele e qual é o preço dele. Quando ele vem lá do banco de dados para a nossa página, ele automaticamente não vem com a formatação CSS, que é o que nós vamos fazer na aula de hoje, para deixar a nossa página com estilo mais profissional, ok? Então, para isso, nós vamos buscar algumas informações dentro da nossa hospedagem para que a gente consiga fazer todo esse trabalho. Então, o primeiro passo que nós vamos fazer é entrar na nossa hospedagem. A gente escolheu o WebHost por ser uma hospedagem gratuita. E aí, ao longo dessa série de aulas, vocês vão encontrar a aula aí que eu ensino para vocês como fazer esse cadastro dentro dessa hospedagem muito boa, gratuita, para que você possa estar publicando os seus projetos. Então aqui dentro eu vou clicar aqui, está na linguagem inglesa, para facilitar eu vou mudar aqui para português do Brasil. Ele vai fazer a tradução. Vou clicar aqui no botão Entre para que eu possa entrar na minha conta. Vou colocar aqui o meu e-mail. Vou colocar aqui a minha senha de acesso para que ele possa deixar eu entrar dentro da minha área exclusiva. Inclusive aqui nas videoaulas do Mercado Preso, eu ensino vocês a criar uma área exclusiva para os clientes. Vê aí nessa série de aulas que vocês vão entender como que funciona a criação dessa área exclusiva. Então aqui eu tenho aqui a loja Mercado Preso. Agora ele tem prazo de validade, né? 7/8. Isso quer dizer, se dentro desse prazo eu não entrar dentro desse site, o site vai expirar. Como eu estou montando essa videoaula e sempre eu estou entrando aqui, ele vai adiando sempre mais um mês, mais um mês, mais um mês. E aqui eu tenho o botão gerenciar. Eu vou clicar aqui, fechar a propaganda. Vou clicar no gerenciar. Aqui dentro do painel de controle, que toda hospedagem tem, tá? Um painel de controle para você poder trabalhar com o seu site. Nós vamos vir aqui do lado esquerdo. Nós vamos vir aqui, ó, ferramentas. E dentro de ferramentas nós vamos vir aqui, ó, gerenciador de arquivos. É onde está todos os arquivos do nosso site. E todos os arquivos ficam aqui, ó, public HTML. Então, se você está entrando na aula hoje, vocês podem ver aí na sequência de aulas que eu ensino para vocês aí como que mandar um site, tá, para uma hospedagem de forma profissional, utilizando até mesmo um programinha que eu gosto muito, que é o FileZilla. Então, dá 2 cliques rápidos aqui no public HTML. Ele vai pedir para que eu coloque aqui os meus dados de entrada. Então, eu coloquei aqui a loja Mercado Preço. Vou colocar aqui a minha senha. Pronto, entrei aqui dentro da minha área de administração, onde eu tenho todos os arquivos do site. Eu vou precisar aqui para a aula de hoje. Eu vou precisar dessa página aqui, ó, celular.php. Eu vou selecionar aqui celular.php. Vou clicar nesse botão aqui, ó, fazer download. Salvar ele aqui dentro de downloads mesmo. Salvar. Vou voltar aqui, ó, do lado esquerdo, dentro da pasta CSS. Vou pegar aqui essa página estilo.css. Também vou fazer
download. Então eu vou precisar dessas duas páginas, também vou salvar aqui em downloads, salvar. Então, essas duas páginas é o que a gente precisa para a aula de hoje. A página do celular.php, vou até voltar aqui no explorador de arquivos. E aqui nós temos, dentro de downloads, o celular.php e o estilo.css. São os dois arquivos que nós vamos precisar para poder fazer a formatação. Outro detalhe que nós precisamos, pessoal, que é super importante, é o seguinte. Quando nós trabalhamos com uma página PHP e utilizamos o CSS, eu não sei o porquê, existe uma interferência de funcionamento. Ele não funciona de forma automática. Então, o que é o ideal? O ideal é simplesmente você fazer uma limpeza dentro do seu histórico, do seu navegador. Se você fizer essa limpeza dentro do histórico do seu computador, você vai conseguir fazer os testes. Ah, professor, eu não sei como que limpa o histórico. Vou mostrar aqui para vocês. Eu uso um navegador chamado Brave. A maioria das pessoas usa o Chrome como seu navegador. Porém, todos estão no mesmo local, a limpeza desse histórico, ok? Se vocês olharem aqui, todo navegador ele vai ter esse menu. Aqui do Brave, ele é o menu hambúrguer. O nosso amigo Chrome, o menuzinho dele é 3 bolinhas. Aí também do lado direito, aí, este menuzinho. É só você procurar aí no seu navegador do lado direito, você vai encontrar. Eu vou clicar aqui em cima dele e vou procurar aqui, histórico. E aqui eu tenho o histórico e todos têm a tecla de atalho para que você possa utilizar isso. Todos os navegadores que eu utilizo é o Ctrl e o H. Eu vou clicar aqui para poder. Ele vai mostrar todos os sites que eu entrei. Basta você vir aqui, excluir os dados de navegação. Aqui, vou deixar tudo ligado. Básico também, todo o período. Vou excluir os dados. Sempre faça essa limpeza, principalmente se você está trabalhando ainda no seu computador de forma remota. Ok? Caso dê problema, numa página PHP, você fizer a formatação CSS, faça esse processo. Beleza? O que nós vamos precisar agora? Agora nós vamos precisar vir aqui no pesquisar. E aqui dentro do pesquisar, o que nós vamos precisar? Nós vamos precisar de um editor, que é o Visual Studio Code, que é o aplicativo que nós utilizamos para criar os nossos códigos em HTML, CSS, JavaScript, PHP. Vou abrir aqui o meu Visual Studio. Olha lá. Dentro do Visual Studio, nós vamos vir aqui no menu File, traduzindo é o menu Arquivo. Dentro do menu Arquivo, eu vou vir aqui, Open File, que é abrir um arquivo que eu já tenha construído. Então, clique nele. Vou vir aqui do lado esquerdo em Downloads. E a primeira coisa que eu vou abrir é o celular.php. Vou fechar essa janelinha. E aqui dentro do Visual Studio Code, dentro da página celular, nós vamos fazer algumas alterações dentro do nosso código para poder facilitar a nossa vida, ok? Então, a partir de agora, a gente vai colocar a mão na massa. Já peguei tudo o que eu precisava para o nosso trabalho de hoje e agora a gente vai colocar a mão na massa, ok? Vamos lá? Agora a gente vai começar a fazer algumas mudanças. Vou apertar aqui o Ctrl+ para poder aumentar o zoom, para poder facilitar a vida de vocês. Então, a primeira coisa que eu vou procurar é onde que está a minha seção do meu celular. Tá aqui, Section, Class, Celular. O que é uma seção? A seção é simplesmente essa área aqui, a área central do nosso site. Aqui é uma seção do nosso site. Dentro da seção do nosso site, o que nós temos aqui, pessoal? Nós temos aqui o título, a maior variedade de celulares do mundo. E nós temos aqui também uma outra área que é onde que aparecem as informações.
Para facilitar a nossa vida, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar uma divisão para o título e vamos colocar uma divisão para mostrar os celulares. Porque isso fica mais fácil para a gente fazer a formatação CSS, trabalhando com divisões. Então vai ser uma div para trabalhar com o título e uma div para trabalhar com os itens. Então esse é o primeiro processo que nós vamos definir. Então vou vir aqui, ó. Está aqui o título, H2, a maior variedade de celulares. Deixa eu tirar esse M maiúsculo aqui que está me incomodando. Eu vou vir aqui, ó, antes do H2 e vou colocar aqui, ó, div, vou apertar o tab. E aqui eu vou colocar class, vou dar um nome para essa divisão. Essa class é para a gente poder utilizar lá dentro do CSS. Então essa class eu vou chamar de celular título. Só que ele fecha a div aqui. Eu vou tirar esse fechamento, vou selecionar, vou dar um Ctrl X para poder recortar, vou vir aqui embaixo e vou pressionar o Ctrl V. Ponto. E aí eu já envolvi o meu título dentro de uma divisão. E essa divisão chama-se celular título. Agora eu vou fazer a outra divisão. E aqui, ó, dentro do table, é dentro das tabelas. É onde ele vai mostrar para mim todos os itens que vai vir do meu banco de dados. Então eu vou vir aqui antes do table e vou digitar aqui, ó, div, vou apertar o tab para ele poder completar, vou dar o nome para ela, class, e vou colocar celular itens. Aí ele colocou aqui o fechamento da div, eu vou selecionar a div fechamento, vou pressionar o Ctrl X e vou lá embaixo aonde ele termina a minha tabela, é o table. Descer na barra de rolagem, onde que ele termina aqui, ó, table. Vou clicar aqui no final do table, vou dar um Ctrl V. E aí o que eu estou fazendo? Eu estou colocando toda a minha tabela dentro de uma outra div. E essa div chama celular itens. E tudo isso vai facilitar o manuseio dos seus itens dentro da sua página, dividindo em seções. Outra coisa que eu vou fazer aqui também é o seguinte: como eu vou manipular todas as informações que vão vir lá do meu banco de dados, eu tenho aqui, ó, as linhas da minha tabela. Uma linha é para ele mostrar a imagem, a outra linha é para ele mostrar o nome do produto. Então isso aqui eu também vou manipular. E para ficar mais fácil essa manipulação, eu vou criar aqui, ó, dentro das TDs, ó, TD, que é uma célula. Dá um espaço, vou colocar um class. E aqui eu vou chamar ela de foto underline BD, que são as fotos que vão vir do meu banco de dados. Eu quero manipular essas imagens lá no meu CSS. Vou procurar aqui a outra TD, que é o do produtos. Então, vim aqui na TD, vou dar uma class para ela também. E vou chamar de título underline BD. Aí eu quero manipular isso aqui lá no meu CSS. Vou procurar a outra TD, ó, que é da descrição. Vou clicar aqui na TD, vou colocar class, vou abrir as aspas e vou colocar descrição underline BD, que é a descrição que vai vir lá do meu banco de dados. Eu tenho aqui, ó, uma outra célula que é para mostrar a marca. Então eu vou vir aqui no TD, colocar class e vou colocar marca, só que essa marca é o que vem lá do meu banco de dados. Vou procurar aqui, ó, o valor, clicar aqui em entender, class, e vou colocar valor, underline, BD. É o valor que vem lá do meu banco de dados. Essas são as alterações que nós precisamos fazer. Vou pressionar o Ctrl S para ele poder salvar. Salvou, agora a gente vai para a segunda etapa, ok? Vamos lá para a segunda etapa?
Na segunda etapa, a gente vai começar a trabalhar agora com a formatação CSS. Então eu vou vir aqui em File, Open File. Dentro do Open File eu vou abrir aqui, ó, dentro de Downloads, eu vou abrir aqui, ó, estilo.css. 2 cliques rápidos. Ele vai abrir aqui o meu estilo.css, que é o que nós vamos alterar a partir de agora. Então eu já estou aqui, ó, no final dos meus itens. Foi a última coisa que nós colocamos. E a primeira coisa que nós vamos fazer é colocar um comentário. Então eu vou colocar aqui, ó, Ctrl, ponto e vírgula. Ele coloca o atalho do comentário e vou colocar aqui, ó, formatação da página celulares. E aí, o que eu sempre digo para os meus alunos? Olha, vamos fazer a formatação pelo estilo de extripador, por partes. O que é por partes? Então, primeiro eu vou vir aqui, ó, no celular.php. O que seria isso, pessoal? A primeira coisa que eu vou formatar está aqui, ó. Mostrar os dados do banco de dados produtos. A primeira coisa que eu tenho que formatar é isso aqui, ó. Section Class celular. Outra coisa que eu tenho que fazer a formatação CSS. Fazer a mudança dessa class chamado celular. Vou vir aqui no estilo. Vou colocar toda a class dentro do CSS, ela começa com ponto. Eu vou colocar celular. O que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar um text align. Vou colocar center. Vou pressionar o Ctrl S para salvar. O que ele vai fazer? Ele vai pegar todos os textos que eu tenho dentro do meu site e vai alinhar ao centro. O que ele vai fazer? Ó, a maior variedade de celulares do mercado já está aqui, ó, ao centro da minha seção. E isso vai facilitar muito, fica até com uma aparência mais bonita, centralizado, organizado. Agora, a gente vai voltar aqui, ó, para o celular.php. Qual é a próxima coisa que eu tenho que formatar? A div aonde eu tenho o celular título. A próxima coisa que eu vou formatar é essa informação aqui. Vou voltar aqui no estilo, vou vir aqui no final e vou colocar o ponto, que é uma class, celular underline título, vou abrir as chaves. Qual é a primeira coisa que eu vou alterar lá? Eu vou colocar aqui, ó, um margem top, vou colocar 50 pixels. O que seria esse celular margem top 50 pixels? 50 pixels é essa distância que eu tenho aqui, ó. Então ele fica muito colado com a section. Então eu coloquei aqui, ó, uma distância de 50 pixels para ele não ficar tão colado. Dá um espaço, né, de leitura adequado. Vamos voltar aqui para o celular.php. O que eu tenho que formatar agora? Eu tenho que formatar o H2. Esse H2 está dentro do celular título. Tome muito cuidado com esse nome aqui. Ok? Então, eu vou fazer. Vou voltar aqui no meu estilo. Vou clicar aqui no final e vou colocar ponto celular underline título. E vou colocar aqui, ó, eu quero formatar o item H2, que é um texto é um título secundário. Eu vou colocar aqui, ó, vou colocar esse comando font size, que é o tamanho da letra. Eu vou querer com 28 pixels. Vou colocar também a cor. A cor, nós estamos trabalhando com variáveis. E a cor branca é a cor 4. Então eu estou dizendo para ele, ó, vai lá na div celular título, pega o elemento H2, muda o tamanho da letra para 28 e a cor da letra, que é o color, você vai colocar a cor 4. Simplesmente vai pegar esse título, vai colocar no tamanho 28 e na cor branca. Só isso, não precisa de muita coisa também. Eu estou fazendo um pouco mais simples para poder agilizar esse processo. Agora a gente vai para onde? Bom, próximo item aqui, ó. Agora eu tenho que fazer a formatação do celular itens. Vou voltar aqui no meu estilo, clicar aqui no final e vou colocar, ó, ponto para ele identificar uma classe.
Vou colocar celular, itens. Vou abrir as chaves. Agora vem uma pergunta, é itens ou item? Itens, celular, underline, itens. Aqui dentro do celular, underline, itens, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, um display flex, que eu quero isso flexível, tá? Porque senão ele vem em bloco, vem bloqueado. Eu quero que ele pegue tudo que vem lá do meu banco de dados, através do Justify Content, e centraliza tudo. Quero que ele centralize as imagens, o texto. Diferente daqui, pessoal, ó, do celular só está text align, centralizar o título, os textos. Por que eu coloquei display flex? Porque tem imagem. E aí quando eu coloco o Justify Content Center, ele vai centralizar as imagens. Então ele vai fazer esse processo aqui, ó. Ele vai pegar todos os itens que vem lá do meu banco de dados, que são as imagens e os textos, e vai centralizar todas essas informações para nós, ok? Ficar aqui no final. O que a gente vai formatar agora, pessoal? Agora a gente tem que formatar. PHP a gente não formata, tá? E é o comando PHP para buscar as informações. Então, agora eu tenho que formatar, ó, a classe foto PD, o item imagem, porque eu não quero as imagens tão grandes dentro do meu site. Vou voltar aqui no estilo, voltar aqui no final, e vou colocar, ó, vai lá, celular, itens, e você vai mudar apenas as imagens. E lá dentro das imagens eu vou colocar aqui, ó, eu quero uma largura dessas imagens de 150 pixels. Eu quero uma altura dessas imagens de 300 pixels. E eu quero um margem top de 100 pixels. Essas são a formatação que eu quero para as imagens. Então vamos lá ver o que ele vai fazer. Então, ele vai pegar a minha imagem e ele vai colocar a largura dessa imagem de 150 pixels. Ele vai pegar a altura da minha imagem e vai colocar de 300 pixels. E o que ele vai fazer também? A distância de um produto para o outro, ele vai ter a distância de 100 pixels, para ele não ficar tão colado um muito próximo ao outro. Ok? Então, isso é o que ele vai fazer com as nossas imagens. Então, voltar aqui. Qual o próximo item que eu tenho que mudar? Já mudei o da foto. Underline BD. Que errado, ó. A classe é foto, underline BD. Pronto, já consertei. O próximo é o título, underline BD. Agora a gente vai mudar o título, underline BD. No estilo, aqui no final, eu vou colocar ponto, título, underline BD. São os títulos que vão vir lá do meu banco de dados. Eu quero aqui mudar o tamanho da fonte, font size, eu vou colocar 24 pixels. Vou mudar também o fonte Brigit, eu vou colocar aqui, ó, bold, que eu quero ele com uma estrutura maior. E eu vou mudar a cor dele, color, vou colocar aqui, eu estou usando variáveis, vai ser a cor 4, que é o branco. Eu estou pedindo para ele, ó, muda o tamanho da letra para 24, muda o estilo para negrito e muda a cor para branco. E o que ele vai fazer? Vai vir aqui no meu site, vai pegar esse título, vai mudar o tamanho para 24, vai colocar negrito, que ele tem uma estrutura mais forte do que essa, e vai colocar na cor branca. Isso é o título. Clicar aqui, vamos ver qual é o próximo que a gente tem que formatar. Já foi o título, agora nós temos que formatar o quê? A descrição que vem lá do banco de dados. Voltar aqui e vou colocar ponto
descrição, underline, BD. Então, pega a descrição que vai vir lá do meu banco de dados e você vai fazer algumas alterações. O que eu vou fazer? Vou mudar aqui ó, o color, vou colocar a cor 4, ponto e vírgula. Quero mudar muita coisa dentro da descrição, somente a cor. Ele vai vir aqui ó, e simplesmente só vai mudar a cor. Porque ele não pode ser tão importante quanto o nome do smartphone e nem quanto o preço, né? Então ele tem um destaque menor, então eu só vou mudar a cor. Voltar aqui. Agora a gente tem que formatar a marca do banco de dados. Aqui na marca, pessoal, o que nós vamos fazer aqui na marca? Vou vir aqui na descrição BD, vou colocar a vírgula, olha só, e vou colocar ponto, marca, underline, BD. Falar para ele, ó, tanto a descrição BD quanto a marca BD, você vai colocar a cor branca. É só você separar por uma vírgula. E isso facilita. Simplesmente vai pegar aqui a marca e vai colocar na mesma formatação da descrição, para você ganhar agilidade. Porque os dois não merecem tanto destaque assim, né? Clicar aqui. Qual é o próximo item que a gente vai formatar? O valor do nosso produto, que é o valor que vem lá do banco de dados. Vou falar para ele o seguinte. Aqui no final, vou colocar ponto, valor, underline, BD. Formata o valor que vai vir lá do banco de dados. Para quê? A gente vai colocar aqui, ó, font size, colocar ele maior, 28 pixels. Vamos colocar um estilo nele, font weight bold, para ele ter um destaque. Vamos colocar uma cor nele, só que eu vou colocar a cor 2, que é o azul. Vamos colocar uma cor de fundo atrás desse preço, background color. Quando a gente está falando de cor, a gente está trabalhando com variáveis, então eu vou colocar aqui a cor 1, que é esse bege mais clarinho. Vamos colocar um padding, que é um espaçamento interno de 2 pixels, para esse preço não ficar colado nas bordas. E vamos colocar umas bordas arredondadas, que é o padrão do nosso site, que é o border radius de 10 pixels. Todos os botões do nosso site, ele está vindo com arredondamento, que eu também vou aproveitar. Estou falando para ele, ó, pega as informações do valor que está lá no meu banco de dados e faça essa alteração. Muda o tamanho para 28, coloca o estilo negrito, na cor bege, uma cor de fundo, um espaçamento interno e um border radius. Então, ele vai pegar todo esse processo e vai fazer isso aqui, ó, dando um destaque maior para o nosso preço, que é o valor de 2.300. Ok? Aí ele já vai fazer todo esse processo. Agora o que eu vou fazer? Já formatei tudo. Olha só, o último era o class valor BD. O que nós temos que fazer? Pressionar o Ctrl S para poder salvar. Depois que salvar, o que nós temos que fazer? Nós temos que pegar esses dois arquivos e esses dois arquivos nós temos que mandar lá para o nosso amigo 000 Web Rust. Então, vou fechar aqui, vou voltar aqui para o meu navegador e vou voltar aqui, ó, 00 Web Rust, painel de controle. Eu acho que eu tenho até aqui aberto aqui, ó, 000 Web Rust File Manager, que é onde que a gente vai gerenciar os nossos arquivos. Vou clicar aqui nele, ó, voltou para cá. Vou clicar aqui no Public HTML, está pedindo aqui meus dados. Entrei aqui no meu Web File Manager, eu vou dar 2 cliques rápidos aqui no Public HTML. Aqui no Public HTML, aqui eu tenho que colocar todas as minhas páginas, olha, fazem parte do site. Eu vou clicar nesse botão aqui, ó, Upload Files.
Vou clicar aqui em Select Files. Vou lá em Downloads. Dentro de Downloads eu vou pegar a minha página, celular.php. Cliques rápidos. Fazer o upload. Para ele já fazer a atualização. Agora eu vou vir aqui dentro da página CSS. Dá 2 cliques rápidos. Dentro da pasta CSS vou vir aqui. Upload Files. Select Files. Vou vir aqui em Downloads e vou pegar o estilo CSS. 2 cliques rápidos. Fazer upload. Dia 7/7/2024. Aí está o horário aqui, provavelmente dos Estados Unidos, sei lá, da Rússia. Horário deles, né? E agora é só você vir aqui no mercado preço, clicar aqui no final e digitar /celular.php. E o seu site, olha lá, a maior variedade, olha lá, tá tudo formatado. Bonitinho, ok? A única coisa que não vai acontecer aí no de vocês por enquanto é ele fazer esse separador de milhar, o separador decimal, que eu vou ensinar para vocês como a gente vai consertar isso na próxima aula. Mas testem aí, tome muito cuidado na hora de você colocar as classes lá, para você poder fazer ele ficar igual o nosso aqui. Beleza? Tenham todos uma ótima semana, bom descanso, bom feriado, boa Páscoa, bom Natal e até a próxima. Se cuidem!